Olá, nós tivemos uma brusca interrupção da aula passada. Eu acabei apertando o botão de desligar a gravação e vamos continuar então a segunda unidade funcional relativa às áreas secundárias que a gente estava falando, né? Vamos refazer o esquema do cérebro para a gente colocar corretamente a localização das áreas secundárias, vamos dizer assim, nossa estrutura cerebral geral, por exemplo. Então vamos recolocar aqui, ó, as áreas primárias, né? Só para relembrar que a área 17 de Brodmann, na região occipital. Aqui nessa região do giro pós-central, né? Pega essas áreas de recebimento de informações. E aqui embaixo, as áreas 41 e 42, associadas ao lobo temporal, bem aqui debaixo da chamada fissura lateral. Então, essa região aqui ó, é a região 1, 2 e 3 de Brodmann, que é a região parietal, que recebe as informações. Aqui é a chamada área 17 de Brodmann. E aqui na parte temporal são as áreas 41 e 42 de Brodmann. Essas são as áreas primárias. Aqui as áreas primárias, como nós falamos, elas apresentam uma organização somatotópica. O que significa organização somatotópica? Significa que elas têm estruturas que representam o corpo todo nelas, né? Basta lembrar aqui, ó, na área parietal do homúnculo de Penfield, né? Então, as áreas primárias de Brodmann são 1, 2 e 3, repetindo. A parte parietal, né, e a parte occipital é 17, e a parte temporal 41 e 42. Então, essas áreas primárias são muito específicas, apresentam essa organização somatotópica, como nós já dissemos, e são informações específicas, porque elas são muito modais, né? Ou seja, estritamente modais. Significa que ela só recebe um tipo de informação, ela não recebe outra. Não tem como você fazer com que um neurônio modal visual receba uma informação auditiva, por exemplo, né? Vamos agora trabalhar com a secundária em azul. Então, a área primária está perto de uma área secundária, que faz todo sentido. Né? Não faz sentido que recebe a informação, o córtex, e depois ele vai ter um analisador dessas áreas, por exemplo, numa região distante do córtex, né? Não faz sentido. Essas áreas, as áreas secundárias, a parte parietal primeiro, ela pega parte da 1, né? Lembra que ela é sobreposta, 3 também, uma parte da 3, e pega a 5 toda e parte da 40. Já essa região que a gente falou aqui, ó, 1, 3, 5 parte da 40, está aqui situado do lado da região do giro pós-central, pegando uma pequena partezinha aqui, ó, essa última aqui é a 5, né? Então nós temos aqui a 1 de Brodmann, 3 de Brodmann, 5 de Brodmann e 40. 40 está mais embaixo. Essa região aqui de baixo é 40. A área visual secundária, aquela que processa as informações visuais, são associadas à parte processamento visual, e são as áreas 18 e 19 de Brodmann.
que é essa parte ligada ao lobo occipital. Já a parte temporal ligada a isso são umas áreas aqui um pouco mais embaixo, essa aqui, que são as áreas 21 e 22 de Brodmann, que são os analisadores auditivos, vamos falar assim, né? Então, essa área secundária, ela apresenta a característica de ser analisadora, né? Ela é superposta à área primária, isso é importante. Ela é modal, ela é um analisador modal, isso significa que a área visual secundária analisa informações visuais, a área secundária auditiva analisa informações auditivas, não analisa informações visuais, né? Então, ela é superposta, próxima, superposta, por exemplo, a área 3, ela é tanto primária quanto secundária, né? É modal, mas não é tão modal quanto a primária, que é extremamente específica, e ela tem uma função sintética. O que é uma função sintética? Sintetizar é muito difícil, mas ela junta várias informações para poder gerar um padrão de síntese de informação. Essa informação sintética, ela é gnóstica, que é o início do processo complexo do pensamento, porque ela está associada à análise da informação, não somente receber informação. Se você lembra lá da nossa minhoca nas primeiras aulas, ela não tem condições de processar a informação, de ter um dado gnóstico, né? Ela recebe a informação e faz um processamento simples. No ser humano isso não acontece, esse processamento é muito complexo. Nessa região, ela tem muitos neurônios associativos. Lembra que quanto mais complexa a função cerebral, mais neurônios associativos existem, normalmente granulares pequenos, né? Muitos neurônios associativos associados a essas informações complexas ou a essa síntese de informações complexas. Quando nós falamos em neurônios associativos pequenos, nós estamos falando principalmente da camada 2, que é a mais desenvolvida nessa área secundária, né? Então, as áreas mais desenvolvidas aqui, ó, são principalmente as camadas 2 e 3. Da estrutura histológica. Então, não sei até que ponto vocês têm lembrança disso, mas essa camada 3 é uma camada formada por células piramidais pequenas. Então vamos relembrar aqui. Esse tipo de córtex aqui é chamado de córtex parietal. Vou colocar aqui o nome. Nós vimos o córtex granular, né? E esse córtex aqui, ele é chamado de córtex parietal porque ele é típico do lobo parietal. Mas você vai encontrar também no lobo occipital, né? Esse aqui é de acordo com o tipo. Então, a segunda e a terceira camada é difícil separá-las, porque elas são muito grandes e elas estão muito misturadas com pequenos neurônios piramidais e muitos neurônios associativos pequenos, né, que são neurônios granulares pequenos. Então, aqui a camada 1, ó, essa é a camada 2 e 3. A camada 4, obviamente, é uma camada também pequena, porque esses neurônios granulares grandes, eles não recebem muita informação do próprio córtex, recebem informação do ambiente, né? E a camada do neurônio piramidal precisa existir para tirar informações dessa região e, evidentemente, mandar para as zonas terciárias, né? E os neurônios fusiformes, com formatozinho de charuto, formam a camada 6, também uma camada pequena.
em relação a tudo isso. Então, as áreas primárias, apresentando organização somatotópica, geram informações para a área secundária, né, que é superposta, que nós colocamos aqui, e elas também são responsáveis por uma organização funcional dos dados. Então, essa função sintética está associada a uma organização funcional. O que significa essa organização funcional? Eu recebo uma informação durante o meu movimento, estou andando. Aí eu quero mudar de direção. Quando eu estou andando normalmente, eu nem penso para andar. Isso aí já é um reflexo condicionado medular e cerebelar, por causa do equilíbrio. Mas se eu quero mudar de direção, então eu tenho que sequestrar um grupo de musculatura diferente, e nesse momento eu tenho que realizar uma atividade sintética e tomar uma decisão. E essa decisão ela tem várias possibilidades, fazendo com que essas áreas trabalhem juntos. Eu preciso olhar para onde eu vou, eu preciso tomar cuidado em relação aos barulhos. Se você sente um mau cheiro, você normalmente não vai naquela direção, a não ser que você tenha uma intenção, e assim por diante. Então, a área secundária trabalha juntando várias informações. Então, quando se junta várias informações, de algum modo, né, apesar da especificidade, existem neurônios aí com várias modalidades, né? Não chega a ser um multimodal, como, por exemplo, numa área secundária. Mas várias modalidades significa que é necessário associar as informações visuais, as informações auditórias ou auditivas, né, para poder gerar uma determinada resposta. Então, por exemplo, quando eu vou fazer alguma coisa, tem principalmente a informação visual, mas eu posso associar uma informação auditiva, elas são somadas. Eu não consigo, se eu separar uma da outra, como é que eu vou conseguir uma determinada resposta? E assim por diante. Obviamente que a partir do momento que você tem uma informação primária sendo sintetizada na secundária, obviamente que essa informação vai gerar respaldo para processos complexos de pensamento. Então, a informação ela precisa ser condensada numa região terciária, que é essa região máxima de complexidade, onde tem células granulares em grande quantidade. Essa região terciária, ela é responsável por fazer uma condensação das informações. Ela condensa ainda mais as informações das regiões secundárias. Então, ela condensa informações. Ela busca informações, e não somente informações receptoras, auditiva, visual, mas ela busca informações do passado, do futuro, da memória, de experiências que o indivíduo possui, ou de lembranças de alguém que contou alguma coisa para ele, né? Principalmente a mãe, não faz isso, meu filho. Né? Então, essas informações, esses analisadores, né? Eles agem, segundo Luria, em concerto, né? De uma forma bastante bonita. Ele fala assim, ó, como se fosse uma sinfonia. São analisadores que agem em equilíbrio. Mas vamos respeitar a ideia do Luria, né? Então, agem em concerto, em harmonia. Isso é bastante importante. As áreas associadas à área terciária, né, as regiões cerebrais, são regiões até grandes. Ó. Ela vai pegar toda essa área aqui, ó, do parietal, observe. Toda essa área parietal aqui. E vai pegar também uma área, parte da área temporal. Então, parte da área temporal, ela também ela é terciária, né? Está ligado a ela, que é
uma área chamada de área 37. E essas regiões aqui, ó, seria bom colocar em que área que está cada um, mas isso não vai ser possível aqui nesse esquema. Então é só procurar na internet, colocar lá áreas de Brodmann, e aí você vai conseguir achar essas áreas. 7, 37 que está lá embaixo, por exemplo, 39, 40. Essas são as áreas terciárias ligadas às regiões terciárias. E aqui também, ó, tem a área 21 e parte da 37 que faz parte disso. Então, essa região aqui, observe você que nós estamos trabalhando, ó, com as regiões posteriores do cérebro, né? As regiões sensitivas e analisadoras da sensibilidade, ela é posterior no cérebro. São as regiões mais velhas em termos evolutivos que os animais têm. Eles não têm a parte em grande quantidade dos neurônios associativos como nós temos, mas eles têm essa região maior, os animais mais complexos do que os animais menos complexos, né? E aqui a parte 21 e a parte occipital, ela está na região temporal. Os analisadores visuais, eles estão na região temporoparietal, né? E pega parte do occipital. Aqui é difícil fazer uma separação anatômica disso, né? Ela é mais histológica. Então, essa área terciária, ela pega o que nós chamamos de região chamada temporoparieto-occipital. Pega o temporal, né? Alguns dizem que o occipital não entra, mas entra sim com a área 37 de Brodmann. Essa é a região terciária. Em essência, essa é a região terciária que faz as análises complexas e coordena e condensa todas as informações. A principal função dela é integrar o sistema visual. Isso é fundamental, porque o sistema visual, ele é, para o ser humano, essencial. O que nós entendemos de mundo é principalmente visual, fundamentalmente. Então, fazer a integração dos dados visuais significa fazer uma integração geral quase completa do processo de condensação e análise de informações, né? E ele faz uma coisa muito importante aqui, ó, que é pegar a parte de síntese das informações da região secundária. Lembra que a região secundária ela é sintética, está até escrito, né? Aqui, ó, ela tem uma função sintética muito grande. Então, ele pega essa parte sintética da região secundária e transforma isso em processos simbólicos, ou seja, processos abstratos que têm um significado na nossa mente, por isso processos simbólicos. E esses processos simbólicos e abstratos, eles estão ligados ao processo de organização da ideia, o que o Luria vai chamar de fala, né? Com significado de palavras, processos simbólicos, lógicos, pensamento lógico, estrutura lógica associado a isso, né? Ou seja, ele está ligado, ou desculpa, ela, né, ao próprio pensamento, à própria organização do pensamento. Então você começa a pensar lá na área secundária, vamos dizer assim, porque para receber informação a gente quase não pensa, né? Até gerar o pensamento abstrato, mas um processo importante de memória das experiências. Então eu consigo fazer uma análise da memória do que eu já tenho
para poder tomar decisões. Então, isso é fundamental, né? Então, a síntese que vai gerar processos simbólicos, lógicos, associado ao pensamento, à memória de experiência, gerando esquemas internos muito importantes no processo de funcionamento do cérebro. Então, essa é a relação entre as regiões primária, secundária e terciária do cérebro. Cada uma apresenta uma estrutura histológica lógica. Então, por exemplo, se nós formos pegar aqui, ó, essa área da área terciária, o córtex que tem aqui é principalmente o córtex polar. Então, esse córtex polar, ele apresenta como base estruturas com grande quantidade de células granulares. Você quase não consegue achar outro tipo de células, e células piramidais pequenas. Esse córtex é chamado córtex polar. Você quase não separa as camadas umas das outras. Você tem um neurônio piramidal assim, todos eles pequenos, mesmo nas camadas onde seriam camadas específicas de neurônios piramidais, você tem grande quantidade de células granulares pequenas. Então, esse córtex aqui, ó, esse outro córtex aqui, é chamado córtex polar, que é característico dos córtices das zonas terciárias, com grande quantidade de células granulares pequenas. É muito difícil fazer uma separação das camadas dessas áreas. Agora a gente vai falar um pouco sobre as chamadas leis que regem a segunda unidade funcional. O Luria chamou de lei, né? Lei, o significado de lei em ciência significa algo que vale em todo o universo. E, se considerar que só tem vida na Terra, talvez funcione, né? Mas uma lei associada ao sistema neural é algo meio complicado, porque como é muito complexo, chamar de lei é difícil. Mas ele chama, a gente respeita, e o importante agora não são as palavras, né? Mas sim a ideia de funcionamento do cérebro, que é o mais interessante. Nessa segunda unidade funcional, por exemplo, é possível compreender, então, que receber a informação é algo simples. E o processamento da informação ele é simples nos animais mais simples, mais complexo nos animais mais complexos. Os mais complexos são os primatas, e entre os primatas, o homem. Nesse caso, considerar, por exemplo, o raciocínio em função do ser humano significa considerar uma grande quantidade de células granulares nas regiões corticais, sem modalidade. Elas não são modais. Eu esqueci de colocar lá, né? Elas são multimodais. As áreas terciárias todas são multimodais, né? Nós podemos escrever isso aqui para que não haja esquecimento, né? As áreas terciárias, caracterizadas por suas partes histológicas, né? Elas são multimodais. Apertar os botões sem querer aqui parece que está acontecendo muito hoje. Multimodais que elas não são modalmente específicas, não é mesmo? Então, esse grau de modalidade ele vai diminuindo da região das áreas primárias para as áreas secundárias. Então, vamos seguir aqui o que o Luria falou. Leis que governam, né, que regulam, colocar governam, não, que regulam a segunda unidade funcional. Essas leis são importantes para a gente entender o funcionamento melhor delas mesmas, né? Então, a primeira lei ela está associada a uma estrutura hierárquica. Tanto é que ele chama de lei
de hierarquia, né? Lei hierárquica das zonas corticais. Quando ele chama de hierárquica, significa que existe uma necessidade de que aconteça algo em uma região para que aconteça na outra. Isso nós vamos ver que não é sempre verdade, dependendo da idade do indivíduo, né? Ou até do tipo de indivíduo, ou da espécie do indivíduo. Então, o que essa lei diz? Ela diz o seguinte: a região primária, ou as áreas primárias, são modalmente específicas. E a área secundária desenvolve a partir dela. Então, numa criança, se você tem uma área primária defeituosa, a área secundária não se desenvolve corretamente. E se ela tem esse defeito na área primária, a área secundária não se desenvolve, nem a terciária. Então, o indivíduo, por exemplo, que tem um determinado problema na região sensitiva, a parte ligada à organização sintética vai se perder e a parte associada à organização do pensamento não vai se desenvolver muito bem. Esses são os pontos essenciais aqui, né? Como é que funciona isso? A primária, então, gera a organização da secundária e que gera a organização da terciária. Ou seja, se vocês compreenderem, vai passar da região de síntese, ou seja, a secundária gera uma síntese, para uma parte mais complexa, que é feita na região terciária. Então, sintetiza a informação e torna essa informação pensamento abstrato. Gnosia gera pensamento abstrato. Isso aqui é fundamental em termos de entendimento. Aí, para ilustrar isso, o que acontece com a criança? Na criança, uma lesão da área primária, por exemplo, ela não permite o desenvolvimento das outras. O desenvolvimento completo, pelo menos. Também depende do tamanho da lesão, depende da idade, porque você fala criança, né, mas depende da idade também, precisa pensar na capacidade de recuperação do cérebro, né? Então, uma lesão da área primária diminui o desenvolvimento das outras áreas, das outras duas áreas. Interessantemente, e essa foi uma observação do Lurie, e que é bem importante para a gente, é o seguinte: já no adulto, depois que o indivíduo aprendeu a usar as áreas primárias, a coisa é diferente. Por quê? Porque ele já não é mais dependente das áreas primárias e secundárias. Porque as terciárias são dominantes. Então, se ele tiver uma lesão da área primária, não afeta o processo, ou quase não afeta, os processos ligados ao pensamento. Ele continua gerando as funções de uma maneira praticamente normal, porque foi desenvolvido um sistema lógico. E essa é uma situação que nos faz pensar. Hoje fala-se muito do ensino de metodologia ativa, isso é importante. Essa metodologia ativa pode ser aplicada desde a criança até o adulto. No entanto, é preciso pensar se a criança consegue aprender sozinha, já que os processos lógico-mentais dela estão se formando. Então, o aprender sozinha pode ser um desgaste muito grande e estressante, né? Isso poderia gerar até um artigo para a gente pensar nessa situação, porque seria estar forçando uma situação fora de hora para a criança. Ou seja, ela ainda não tem
a área terciária dominante. O pensamento abstrato dela não é dominante. Aí, se eu fizer com que ela aprenda sozinha, sem condições de aprender sozinha, isso pode gerar um estresse, um desgaste imenso. A segunda lei é a chamada lei da especificidade decrescente, que é a questão de ser modal ou não, que nós já vimos. O que significa especificidade decrescente? Quanto mais complexa é a área ou a função da área, menos específica ela é, menos modal ela é. Então, também podemos fazer aqui um raciocínio interessante ligado a isso. As áreas primárias são mais específicas do que as secundárias. Óbvio. Pelo menos é o que a gente tem falado e tem mostrado, né? Quando a gente fala óbvio, é óbvio agora, em que nós entendemos esses processos de obtenção de informação e a análise disso, né? Senão não seria tão lógico assim. Só uma neuroanatomia, por exemplo, ela não daria condições de ter um raciocínio desse. Uma neurohistologia, se dada em determinada profundidade, talvez. Acontece que isso é trabalhado de uma maneira muito superficial, né? Para a gente que gosta de neuro, seria importante que trabalhasse mais detalhes as partes de neuro dadas na universidade. Então, essa parte aqui, ó, primária, ela é modal máxima. Repetindo, o neurônio dessa área só recebe informação específica da área. O neurônio visual só responde à informação visual. Sensório geral, só a sensibilidade geral. Auditivo, só auditivo. Ela está associado a quê? As pistas particulares. As informações são particulares. Fundamental. Isso significa modal máximo. Se é particular, preciso associar essas informações particulares. Onde que acontecem essas associações, essas relações? Através das áreas de associação-projeção. Ou seja, as áreas que associam a região, a área primária com a terciária. Olha que interessante. Além de ser uma área responsável pela parte sintética, ela também é responsável por levar informações das áreas primárias para as terciárias. Então, são áreas de associação-projeção. Essas áreas secundárias aqui, né? Que tipo? Gnóstica. O que significa? Já gera conhecimento, já começa o processo de pensamento ligados a ela, né? Mas principalmente associados à visão, que é o que nós mais recebemos do mundo. Se for trabalhar esse raciocínio com cachorro, a parte visual não seria tão importante como no humano, porque tem a região olfatória e auditiva muito desenvolvida, né? Ela gera dessas pistas particulares, que nós podemos colocar aqui, ó, somatotópica, que está aqui, para uma organização funcional, veja. Ela é fundamental para a organização do nosso pensamento em esquemas. Esquemas fundamentais para a utilização das áreas terciárias, que são áreas supramodais,
estão acima das modalidades da primária e da terciária, ou seja, os neurônios ali são capazes de interpretar ao mesmo tempo informações visuais, auditivas, olfatórias, gustatórias e assim por diante. Ele gera sínteses simultâneas. O que é a síntese simultânea? É isso que eu acabei de falar. É a integração simultânea de várias informações, que é fundamental para o processo de pensamento. Quanto mais esse processo reverberar, mais o pensamento é lógico e mais ele é fundamentado em esquemas lógicos, né? Essas sínteses simultâneas, elas são gerais, porque pega várias informações, e o mais interessante, associado a isso, abstrato, dá a capacidade de absorver informações do ambiente, abstrair informações do ambiente, que é fundamental para nós, tanto o ambiente interno quanto interno. Então, essas informações primárias vão para secundárias, das secundárias para terciárias. Essa é a lei da especificidade decrescente. Então, tem muito modal, que está aqui, nem tão modal, supramodal. Então, isso é fundamental. Isso que está associado à chamada segunda lei que regula a segunda unidade funcional de acordo com o Luria. A terceira lei ela é mais simples, mas extremamente importante em termos evolutivos, que é a lei da lateralização ou da assimetria das funções corticais. Então, a terceira lei ela é estudada por vários pesquisadores em áreas muito diferentes. Por exemplo, o pessoal da primatologia, eles querem saber se os macacos têm preferência de mão na hora de catar alimento, se eles usam mais a direita ou a esquerda. Isso é uma maneira indireta de saber se o cérebro deles apresenta assimetria. Quanto mais assimétrico em termos funcionais o cérebro, mais complexo é o indivíduo. Isso foi uma conquista evolutiva, essa lateralização. O homem a tem em essência. É o cérebro mais lateralizado. Interessante que isso aconteceu com a fala, principalmente. A fala, por exemplo, ela está associada ao hemisfério esquerdo no homem. E raramente, ou quase nunca, ao hemisfério direito. Se foi encontrado alguém assim, ainda não fiquei sabendo. Ou não foi citado na literatura, né? Até porque pode até ter, mas é que o indivíduo não apareceu no médico, não teve lesão, aí não dá para saber, né? Sem lesão, o funcionamento ou a estrutura de assimetria do cérebro do indivíduo. Então, como é que nós vamos saber se ele usa a mão direita, mas o hemisfério dominante é a esquerda, por exemplo? Não dá para saber. Então, essa lateralização aqui, significa assimetria das funções corticais. Elas não são simétricas de alguma maneira. Isso principalmente para as áreas secundárias e terciárias. Por quê? As áreas primárias são as áreas de recepção. Então você não tem preferência, você recebe informação do lado esquerdo e do lado direito. Mas do lado direito você recebe a informação no cérebro do lado esquerdo e vice-versa. De uma maneira geral, isso acontece com todas as informações de recepção. Só que existem alguns processos, como na visão, por exemplo, você recebe metade da informação do lado contralateral e metade da informação do lado ipsilateral. Não é esse o objetivo agora, né?
Então, a primária praticamente não tem assimetria. Quando fala praticamente é porque, em relação ao auditivo, nós temos uma pequena tendência a absorver mais informação auditiva do lado direito do que do lado esquerdo, né? Então, de um modo geral, é assim. Já a secundária e a terciária, nas zonas secundárias e terciárias, a lateralização ela é muito forte, ela é altamente lateralizada, ou seja, há uma grande assimetria. Esse Arias foi demais, né? Então nós temos uma grande assimetria. Essa assimetria pode ser exemplificada além da fala em termos de áreas terciárias e secundárias, né? Principalmente a terciária, mas em relação à utilização da mão. Então, o uso da mão direita ou da mão esquerda. Essa organização aqui, ó, primária, secundária, tudo, gerou uma ideia de hemisfério dominante e hemisfério não dominante. Então, vou falar, na verdade, subalterno seria o nome mais correto, mas vamos colocar não dominante. Isso hoje não é muito aceito, assim como o Luria fala, mas em termos didáticos isso é importante, isso não deixa de ter uma certa verdade. Então, por exemplo, no uso da mão direita, lembra que usar a mão direita, você recebe a informação, e essa informação ela vai ser passada para a região do giro pré-central, para que a musculatura da mão haja. Só que antes isso aí é reorganizado nas áreas secundárias e terciárias principalmente. Um quarto das pessoas destras, por exemplo, 25%, o hemisfério esquerdo é o dominante. Não é 100%. Então não é um domínio completo, né? Isso que nós falamos de subalternidade. 1/3 das pessoas destras, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito apresentam dominância relativa. E 1/10 das pessoas destras, o hemisfério direito é dominante. E uma quantidade de 0,01% da população é ambidestra. Aí não existe domínio nem de hemisfério e nem de mão, de musculatura associada a isso. De uma maneira geral, isso aqui é para dar exemplo, não é para entrar em detalhes, né? Mas o hemisfério esquerdo ele está associado com atividades superiores de pensamento, de lógica, de compreensão da realidade. Então, são atividades superiores vinculadas à fala. Lembra que para Lúria, fala significa pensamento. Ou seja, a fala foi que desenvolveu o cérebro humano, segundo ele, inclusive em termos sociais. Sem a fala, a dificuldade de desenvolvimento da civilização, segundo Luria e os seus colegas da psicologia soviética, teriam sido bem mais demorados, né? Então ele gera esquemas lógicos, como nós falamos, não só lógico de raciocínio, mas lógico gramatical, por exemplo, e uma memória verbal, muito importante, vejo que está associada à fala também, né?
Memória verbal é para você lembrar aquilo que você vai falar, que já foi falado, que você até imita isso. Já o hemisfério direito, ele tem a característica de ter um papel subalterno. Ou seja, ou ele trabalha com a informação secundária do hemisfério esquerdo, ou simplesmente ele não age nessas mesmas funções. Hoje em dia, se você quiser estudar, você vai ver que está associado ao hemisfério direito artes, criatividade, emoções, mas a verdade é que todos eles trabalham juntos, não é um trabalho somente de um hemisfério, um trabalho geral. Hoje nós sabemos disso, mas a dominância de fato existe. Então, até a próxima aula.